Eu vou colocar aqui, porque você tá no seu pessoal, né? Peraí, deixa eu colocar. Já estou gravando daqui. Ah, tá, ok. Obrigada. Vou iniciar, então. Boa noite a todos. É uma alegria enorme aqui hoje. A gente está com esse mestre querido de ozônio, né? Que é o Dr. Carlos Nogales, Carlos Góes Nogales. Ele é cirurgião dentista pela Universidade de Mogi das Cruzes, doutor em endodontia pela FOUSP, membro da International Scientific Committee of Ozone Therapy, com participação no processo de regulamentação da ozonoterapia na odontologia brasileira, presidente da Câmara Técnica de Ozonoterapia do CROSP, cofundador da International Academy of Ozone Healthcare e coordenador do curso de habilitação em ozonoterapia da FAPES. Esse aqui é o breve currículo do nosso mestre que está aqui conosco, que vai trazer muita coisa boa. Nogales, uma alegria enorme estar você aqui conosco, trazendo tudo que você pode trazer. Super gratidão, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Estou vendo a sala cheia aqui, né? Casa cheia, coração aquecido. Vamos lá, vamos conversar sobre um tema super interessante que está na crista da discussão hoje, né? Então, mais uma vez, eu deixo aqui meu agradecimento. É uma honra estar aqui com você. Conseguimos trabalhar juntos novamente, né? Conseguimos. Muito bom, é sempre bom estar com vocês, gente. Muito obrigado, obrigado a todos que estão aqui dedicando um tempo, né, para poder buscar o conhecimento, aprofundar o conhecimento. Eu espero, de alguma forma, poder contribuir, né, minimamente, aí, pelo menos colocar uma pulguinha aí atrás da orelha, essa é a minha função aqui, tá? Mostrar para vocês que existe algo um pouco além da odontologia e que nós, cirurgiões dentistas, podemos trabalhar dessa forma. Nós, cirurgiões dentistas, podemos falar sobre cura, né? Que muito não se fala em cura. O nosso ocidente aqui está acostumado a trabalhar com tratamentos, mas existe uma luz no fim do túnel, existe um processo de cura, existe um processo de potencialização do sistema imunológico, é sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Gente, eu peço desculpas. Vamos lá. Eu peço desculpas para vocês pelo sonzinho de fundo aqui, que a gente está no meio de uma mudança. Eu estou mudando de casa amanhã, então vocês não imaginam como está a minha casa aqui, gente. Está uma loucura. Mas vamos lá, vai dar certo. Janete, não sei como vocês querem fazer, a gente faz a discussão dinâmica, deixa a pergunta para o final. Olha, a gente está fazendo a explanação do palestrante e no final abre para perguntas, mas tem palestrante que prefere ser interrompido. O que você prefere? Você. Eu deixo à vontade. Se vocês quiserem interromper, pode interromper sem problema nenhum. Se quiser deixar para o final também, sem problema nenhum, como vocês preferirem. Tá certo? Então fiquem à vontade. Vamos deixar aberto, se alguém quiser fazer perguntas, só se eu ver que está atrasando muito, aí eu aviso e a gente deixa só para o fim, então, tá bom? Perfeito, perfeito, combinado. Então, pessoal, quem quiser então, vamos lá. Está liberado. Muito obrigada. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Muito bom. Chegou aí para vocês? Tudo certo? Certinho. Maravilha. Então, vamos lá. Então, gente, esse é um tema que eu estudo há 17 anos, tá? Eu conheci a ozonoterapia na época da especialização em endodontia, né? E eu confesso para vocês que foi amor à primeira vista, né? Quando eu conheci a ozonoterapia, minha cabeça virou de cabeça para baixo e eu entendi que, como cirurgião dentista, eu tinha a obrigação de oferecer para o meu paciente algo a mais do que um simples tratamento dentário. E hoje, gente, pessoal, os pacientes estão buscando isso, os pacientes estão buscando um acolhimento diferente, estão buscando, né, porque hoje a gente tem o Dr. Google aí orientando os nossos pacientes, e a ozonoterapia ela entra muito nesse sentido de oferecer algo a mais, tá? Por quê? Porque a ozonoterapia, por que eu coloco aqui nesse slide de abertura que a ozonoterapia é a odontologia do futuro? Porque a ozonoterapia, ela vai potencializar o cara que resolve o problema, a ozonoterapia vai potencializar o sistema imunológico, e é o sistema imunológico que cura, é o sistema imunológico que resolve os perrengues. Nós, como profissionais da área da saúde,
como cirurgiões dentistas, nós podemos ser um mero facilitador desse processo. Então, a gente pode prescrever 1 milhão de medicações para o paciente. Se o paciente entender que aquilo não funciona para ele, ele não vai tomar, ele não vai seguir o teu tratamento, entende? Então, a gente precisa abraçar esse olhar, entender que a gente pode e a gente deve oferecer algo a mais. Então, a ozonioterapia, ela é a odontologia do futuro, sim, porque ela potencializa o sistema imunológico. Então, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, em termos de resposta clínica, tá? Ela é baseada numa otimização e numa potencialização do sistema imunológico. A gente vai conversar brevemente sobre isso, né? Obviamente não é o foco aqui, aprofundar a bioquímica, aprofundar a fisiologia. Primeiro porque nós não temos tempo e também não é o foco da nossa conversa. Então eu quero mostrar um material, quero compartilhar com vocês o material mais clínico possível, para que vocês tenham um panorama geral de como a ozonioterapia pode ingressar à odontologia, tá certo? Então, o primeiro ponto, gente, eu falo que a ozonioterapia geralmente, tá, é a porta de entrada do cirurgião dentista para uma nova realidade. O que seria essa nova realidade? Seria que nós tratamos seres humanos, e a gente esquece disso. A gente esquece disso porque a nossa formação ela é muito tecnicista e ela precisa ser, tá? Ela precisa ser, mas a gente precisa lançar um olhar um pouco mais acolhedor, um pouco mais delicado para esse paciente, para aquele ser humano que confia no nosso potencial de cura, no nosso potencial em resolução de problemas, porque esse paciente está trazendo uma patologia para a gente, certo? E eu, como profissional da área da saúde, eu preciso integrar este conhecimento, e não só um conhecimento dentro da odontologia, dentro das especialidades da odontologia, mas sim um conhecimento multidisciplinar com a medicina, com a nutrição, com a psicologia, com a fisioterapia, com outras áreas da saúde. Porque nós tratamos seres humanos, nós não tratamos dente. Gente, essa é uma visão que ficou para o passado há muito tempo atrás e hoje os pacientes estão buscando isso. Então, nós, como cirurgiões dentistas, a gente precisa elevar a nossa clínica, a gente precisa elevar o nosso potencial de trabalho e nos posicionarmos. Isso envolve valorização e posicionamento frente ao paciente como promotor de saúde. Tá? Então, minha formação de base é odontologia, eu sou cirurgião dentista, mas na minha clínica, no meu consultório, eu sou um promotor de saúde. O meu olhar ele é um pouco mais amplo, aliás, ele é muito mais amplo, tá? Porque eu vou buscar entender o paciente nas mais diferentes formas, e é sobre isso que eu queria fazer essa abertura para poder chegar na ozonioterapia, mostrar para vocês o olhar que a ozonioterapia nos permite ter, né, e como uma primeira ferramenta que geralmente chega para o cirurgião dentista, trazendo esse olhar. Tá? Então, nós temos uma formação muito tecnicista. A gente aprende na faculdade a trabalhar dente. Como eu disse para vocês, não está errado, nós precisamos desse conhecimento. A gente precisa desse domínio técnico, tá? Mas não é só isso. E a hora que a gente abre o olhar, nós vamos trabalhar com uma outra abordagem, com uma outra odontologia, que hoje tem se chamado de saúde integrativa. Então, eu, cirurgião dentista, eu sou uma vírgula dentro desse contexto, tá? Eu sou uma vírgula dentro desse texto porque esse texto ele é composto por outros profissionais. Então, o paciente que vai passar comigo, que vai trazer uma questão odontológica para que eu resolva como, né, odontologista, como cirurgião dentista, tá? Esse paciente está vindo da medicina, esse paciente está vindo da nutrição, esse paciente está vindo da psicologia. Tá? E se não vem desses profissionais, eu encaminho. Por isso, nós trabalhamos com saúde integrativa. Nós propomos saúde, não mais tratamento dentário. Então, o tratamento dentário é um dos pontos a serem abordados, é um dos cuidados que o paciente precisa ter. Porque se esse paciente busca qualidade de vida, e aqui entre nós, gente, todos estão buscando. Todos nós buscamos viver melhor, todos nós buscamos nosso lugar ao sol, vamos dizer dessa forma, tá? Todos nós buscamos um sono melhor, uma risada, uma namorada,
um convívio social, né, algo que nos dê prazer, algo que nos faça feliz. E quando nós entendemos este conceito de saúde integrativa, nós vamos buscar a nossa felicidade da forma mais ampla possível, tá? E para isso eu preciso integrar os profissionais. Eu preciso integrar todo mundo aí, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, trabalhando a sua área de atuação, o seu domínio técnico, tá? Para que todos conversem e cheguem para aquele paciente e proponha para ele saúde. Saúde, tá certo? Todo mundo diz que a saúde começa pela boca. Perfeito. Então, a odontologia, junto com a medicina, junto com a fisioterapia, junto com a psicologia, com a nutrição, ou seja, nós vamos englobar este paciente, lembrando que nós trabalhamos 4 planos. Isso é fundamental, gente. Se vocês querem entender como o paciente funciona, se vocês querem entender por que o teu tratamento não funcionou, por que você não teve um sucesso terapêutico, este slide é o resumo. Porque nós trabalhamos meramente aqui na saúde física. Lembrando que a saúde física ela é composta pelos 4 pilares de medicina, odontologia, nutrição e psicologia. Tá? E a psicologia, ela estende um pouco esse leque, abrindo também para a saúde emocional, saúde mental. Ou seja, o paciente que vai te procurar no consultório, ele é um paciente que tem uma saúde mental e tem uma saúde emocional que precisa ser acolhida. Eu, como cirurgião dentista, eu não tenho competência para fazer isso. Eu não tenho domínio para fazer isso, para fazer essas abordagens. Mas eu vou encaminhar esse paciente. Vou encaminhar esse paciente para o profissional habilitado a fazer essa abordagem, a trabalhar essa abordagem com ele. Tá certo? Então, por exemplo, um paciente que tem medo, que tem receio, isso tudo pode ser trabalhado. Está aqui o professor Mário Jorge, a grande referência em homeopatia no Brasil. A homeopatia é sensacional para o paciente. Tá? Homeopatia, acupuntura, esse tipo de abordagem, né, mais integral, onde nós trabalhamos realmente o ser humano, tá? Hoje está à tona. Então, gente, lembrem disso quando vocês forem para o consultório, para a clínica de vocês, que o paciente ele é composto por 4 planos: físico, mental, emocional e espiritual. Se eu quiser falar em saúde, se a nossa conversa aqui for sobre saúde, eu preciso englobar os 4 planos: físico, mental, emocional e espiritual. Por favor, não me entendam mal, não faço apologia à religião absolutamente nenhuma. Tá? Isso é muito pessoal, isso é muito individual, cada paciente tem a sua crença, cada um de nós temos as nossas crenças e está tudo bem, está tudo perfeito, mas a questão é, se eu quiser falar em saúde, eu preciso integrar esses 4 planos, senão eu vou ficar chovendo no molhado, eu vou ficar medicando esse paciente ad eterno, e a gente nunca vai falar em cura, tá? A gente nunca vai falar em cura, a gente nunca vai falar em qualidade de vida, tá? Só um segundinho, gente. Boa noite, Gu. Vai lá. Vai lá. Criançada me descobriu aqui, gente. Vamos lá. Entenderam? Então, eu preciso englobar esses 4 planos para poder propor saúde para o paciente. Tá certo? Pegando esse gancho, vamos juntar tudo isso agora, vamos trazer a ozonoterapia junto desse contexto, né? E a gente vai passear por essas áreas, vamos passear um pouquinho pela medicina, vamos passar um pouquinho pela veterinária, vamos passear um pouquinho pela odontologia, porque embora o nosso foco seja a odontologia, eu não consigo focar na odontologia sem abrir o leque. Eu queria muito mostrar para vocês como que é a área da saúde trabalha a ozonoterapia. Então, gente, eu preciso conversar com vocês sobre medicina veterinária, para que a gente chegue na parte odontológica, tá certo? Então, vamos lá. Ozonoterapia. A definição de ozonoterapia ela foi proposta por Velho Botti em 2002. Velho Botti foi um dos maiores pesquisadores em ozonoterapia contemporânea, tá? Ele é considerado o papa da ozonoterapia, com uma das maiores produções científicas. Então, essa referência que eu estou colocando aqui para vocês de 2002 é um livro-texto onde o Velho Botti
descreve ali todo o mecanismo de ação, as formas de aplicação do ozônio, as vias de aplicação do ozônio. É um livro de cabeceira para quem quer estudar a ozonoterapia, tá certo? Nessa literatura, nesse texto, o Bott define a ozonoterapia como um emprego da mistura gasosa. Vejam, mistura gasosa, composta de oxigênio e ozônio com finalidade terapêutica, tá? Aqui a gente tem algumas implicações clínicas bem interessantes. Então, vamos lá, eu vou conversar com vocês sobre ozonoterapia, mas eu vou abreviar o termo, eu vou falar ozônio, o emprego do ozônio. O ozônio pode ser aplicado aqui, pode ser aplicado ali, eu vou trabalhar dessa forma, vou trabalhar daquela forma, tá? O que eu quero combinar com vocês, toda vez que eu falar ozônio, eu estou falando de ozonioterapia. Por que eu estou frisando isso? Porque ozônio é uma coisa, ozonioterapia é outra coisa. Ozonioterapia é, como o Bott falou, é um emprego da mistura gasosa. Tá? Então, eu vou trabalhar com uma mistura de gases, composta de oxigênio e ozônio. E eu vou empregar esta mistura gasosa dentro de um tratamento, ou seja, com uma finalidade terapêutica, certo? Gente, eu vou só interromper um pouquinho o compartilhamento aqui, que eu preciso compartilhar o som com vocês, porque senão os vídeos vão ficar sem som. Perfeito. Então, vamos lá, retomando aqui. Tá certo? Então, eu quero fazer esse combinado com vocês. Toda vez que eu falar ozônio, vamos lembrar que é da mistura gasosa de oxigênio e ozônio, tá? A gente vai voltar nesse ponto um pouquinho mais para frente e vai ficar mais claro para vocês por que eu estou batendo tanto nessa tecla aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, o ozônio ele pode ser empregado em diversas vertentes da área da saúde. A gente vai focar aqui na medicina, na odontologia e na medicina veterinária, tá certo? Que são as áreas onde a gente tem uma grande quantidade de produção científica, onde a gente tem uma grande quantidade de experiência clínica, tá? Basicamente, já para vocês irem construindo o conceito do mecanismo de ação da ozonoterapia, todo o processo infeccioso e todo o processo inflamatório eu posso trabalhar com o ozônio, tá certo? Ela tá bem? Toda vez que eu tiver um processo inflamatório, toda vez que eu tiver um processo infeccioso, eu posso trabalhar com o ozônio, tá certo? Então, vejam, se eu abrir a porta do meu consultório, eu dou de cara, eu já posso trabalhar com ozônio, né? Porque é a nossa rotina. Como profissional da área da saúde, é a nossa rotina, o processo inflamatório e o processo infeccioso, tá? Na medicina, aqui, como o slide está mostrando para a gente, a medicina vai trabalhar com o ozônio. Lembra? Ozônio, ozonioterapia, mistura gasosa, tá certo? A medicina vai trabalhar com o ozônio um pouquinho diferente da gente, nós dentistas, tá? Nós trabalhamos com ozônio tópico, topicamente. Eu vou empregar o ozônio no sistema estomatognático, dentro de um tratamento odontológico. A medicina vai trabalhar com o ozônio de forma sistêmica, a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas, basicamente, onde a medicina tradicional barra, onde ela não consegue evoluir com resultados, a ozonoterapia está bem indicada. Então, por exemplo, o pé diabético, tá? Vejam que são situações extremas, tá? Isso aqui é uma síndrome de Fournier, a gente vai conversar sobre isso. E o próprio câncer, né? Então, melhorando a qualidade de vida do paciente. E aqui é um câncer de reto, tá? O paciente tem uma qualidade de vida melhor, vocês vão perceber que eu vou falar muito sobre isso, qualidade de vida, esse é o tema central da ozonoterapia. A ozonoterapia melhora a qualidade de vida do paciente, tá? Então, todo o processo de reparo ele é otimizado, toda a resolução do foco infeccioso ela é otimizada, o organismo caminha melhor quando o ozônio entra como um agente terapêutico. Tá? A veterinária também trabalha muito com ozonoterapia. Não sei se vocês já viram essas situações do cachorrinho ali preso naquela cadeirinha de roda, quase que se matando para poder se locomover, com uma paraplegia ou até mesmo uma tetraplegia, né, por conta de uma hérnia de disco. E como que o ozônio
tira o paciente desta situação em uma semana, revertendo paraplegia, revertendo a tetraplegia em uma semana, em situações de hérnia de disco, tá? Eu vou mostrar tudo isso para você, gente. A gente vai conversar sobre tudo isso, tá? Na odontologia, como eu falei para vocês, onde você tiver um foco infeccioso, onde você tiver um foco inflamatório, um processo inflamatório, você consegue trabalhar com ozônio, tá? Aí a gente vai ter um cardápio bem interessante, bem interessante. Então eu posso trabalhar com ozônio em praticamente todas as especialidades. Endo, cirurgia, dentística, pério, necrose dos maxilares, DTM, harmonização orofacial. O pessoal da harmonização está deitando e rolando em cima do ozônio. Os resultados são incríveis, principalmente quando se associa o ozônio aos autólogos, tá? Trabalhando o rejuvenescimento facial, os resultados são magníficos. Um assunto bem polêmico que a gente vai conversar também são as nossas cadeiras odontológicas. Eu tenho vergonha de falar sobre isso, mas é um tema... mas é um tema que precisa ser discutido. A gente precisa trabalhar esse tema para que a gente crie uma consciência diferente, tá certo? E estomatologia também. Então, vejam, praticamente todas as áreas, a gente vai passear por algumas aqui para vocês entenderem esse leque, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma reportagem que foi veiculada no Jornal Nacional da Globo em 2008, tá? Presta atenção. O Hospital das Clínicas de São Paulo anunciou hoje uma descoberta que promete destruir um inimigo microscópico mais poderoso. Os cientistas encontraram uma forma de combater a superbactéria KPC, que provocou a morte de 18 pessoas em Brasília este ano. Uma pequena ferida e Dona Maria quase perdeu a perna. Infecção, dores, mais de um ano com pomadas, sem sucesso. A cura só veio com um tratamento que usa gás ozônio. Ele elimina as bactérias e ajuda a cicatrização. Doía muito. Depois veio sarando de dentro para fora. Os médicos sabem que o ozônio mata bactérias desde o início do século passado. É um tratamento usado em vários países. Agora, o Hospital das Clínicas de São Paulo investigou se essa técnica funciona também com as bactérias super resistentes, que os antibióticos não conseguem destruir e que provocam mortes por infecção hospitalar. O resultado dessa pesquisa pode salvar vidas. 10 bactérias foram testadas, as amostras divididas em 3 grupos. O primeiro foi exposto ao ozônio por 5 minutos, o segundo a oxigênio. O terceiro grupo não teve nenhum tratamento. No dia seguinte, as bactérias tinham se multiplicado nos 2 últimos vidros. No que foi tratado com ozônio, nenhum sinal. O último teste foi feito com a KPC, que ganhou o apelido de superbactéria por ter se mostrado imune aos antibióticos mais potentes. A amostra que recebeu o ozônio também ficou limpa. O coordenador da pesquisa explica que as moléculas do ozônio corroem a parede externa das bactérias e elas são rapidamente destruídas. O gás pode ser usado na pele ou injetado no corpo do paciente. A próxima etapa do estudo vai investigar se a vaporização de ozônio no ambiente, um centro cirúrgico ou uma UTI, por exemplo, também elimina bactérias. O equipamento é muito barato e você usa ar ambiente como matéria-prima. Então não tem gasto. Pode modificar completamente o cenário do controle das bactérias hospitalares, de uma maneira simples, de uma maneira barata e acessível em qualquer hospital do país. Então vejam, gente, isso é uma realidade. Tá? Se você for para qualquer centro cirúrgico na Alemanha, por exemplo, na Espanha, na Itália, em Portugal, na Holanda, na França, China, Japão, África do Sul, eles trabalham dessa forma. Tá? Isso se chama oxissanitização, que é a utilização de um agente oxidante, porque a gente vai ver isso, que o ozônio ele oxida, tá? Para desinfecção de ambientes. Tá? Isso estourou com a pandemia, o ozônio ganhou força com a pandemia, porque ele foi muito, e ele está sendo muito empregado na descontaminação de ambientes. Então, a gente tem um protocolo de trabalho com o ozônio para troca de paciente no consultório, tá? Para promover para aumentar e melhorar a biossegurança do consultório, certo? Então, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, o mundo inteiro trabalha com ozônio. Aqui no Brasil a gente tem algumas questões éticas, que a gente vai conversar sobre isso também, tá? Mas, via de regra, o mundo inteiro trabalha com ozônio, tá?
Equipamento barato, terapia barata, certo? A única questão que eu já quero construir isso com vocês é que o ozônio ele é intimamente ligado à dose. Então, para que a gente tenha esse efeito que o professor Glacos Brito, que é esse médico que está aqui na tela, né, um dos maiores pesquisadores de ozonioterapia aqui no Brasil, na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, para que ele tenha essa ação antimicrobiana efetiva, como colocado aqui na reportagem, o ozônio ele é diretamente ligado à dose, tá? Então ele é dependente da dose. O ozônio tem uma dose correta de aplicação. Então, se eu tenho um foco infeccioso, eu vou trabalhar de uma forma. Se eu tenho um foco inflamatório, eu vou trabalhar de outra forma. Ou seja, eu preciso de protocolos de aplicação. Então, para endodontia existe uma forma, para periodontia existe uma forma, para cárie existe uma forma, para DTM existe uma forma de trabalho. Tudo em função da dose, tá certo? Esse é um ponto que vai ficar claro aqui na nossa conversa, tá? Quando a gente chegar ali na parte da odontologia, isso vai ficar mais palpável para vocês, tá certo? Então, vejam, gente, não é nada novo. Não tem absolutamente nada novo aqui. A gente está falando de 1840, com Schumbai, na Alemanha, foi o berço da ozonioterapia. A Alemanha é o berço da ozonioterapia. E hoje, né, a gente tem ali a associação, que é hoje a sede da WFOT, que é a Organização Mundial de Ozonioterapia, ela é sediada na Alemanha, é uma das principais escolas de ozonioterapia do mundo. Tá? Então, tudo surgiu ali, com o Schumbai em 1840. E o Schumbai ele trouxe para a gente a primeira produção científica usando o ozônio como um agente terapêutico. Tá? Então, esse é o primeiro trabalho publicado empregando o ozônio, colocando o ozônio como uma possibilidade terapêutica. Então, vejam, para a área da medicina, 1840. Para o que nós nos propomos a fazer, né? Então, a nossa história começou em 1934 com o Edward Fish, que era um cirurgião dentista suíço, que trabalhava bastante com a água ozonizada, né, para o tratamento de abscessos dentais. Tá? Então, ali em 1934, a gente tem então, a primeira produção com a ozonioterapia na odontologia, certo? Esse é um trabalho nosso publicado na Revista Espanhola de Ozonioterapia em 2018, que traça esse panorama geral, né, que posiciona historicamente a ozonioterapia dentro da odontologia e traça também perspectivas futuras. Então, esse trabalho ele é bem interessante, é uma leitura bem agradável de se fazer. Recomendo a vocês que acessem, o acesso é gratuito, o download é gratuito, vocês conseguem acessar o artigo na íntegra, tá? Entrando no site da Revista Espanhola de Ozonioterapia. E o que esse trabalho trouxe para a gente? Algumas informações importantes e interessantes. Uma delas, que o Brasil é o 5º país em produção científica no mundo. Tá? Então, a ozonioterapia na odontologia brasileira ela é muito respeitada mundialmente. A comunidade científica reconhece o poder da ozonioterapia brasileira, tá? Especificamente na área da odontologia. Isso traz um holofote muito grande para a gente. Primeiro, porque o Brasil é o 5º país em produção científica no mundo. Segundo ponto, que a gente vai conversar na sequência aqui. A odontologia, o Conselho Federal de Odontologia reconheceu a ozonioterapia como uma prática do cirurgião dentista. Tá? Então, todo esse movimento que foi feito de regulamentação trouxe realmente um olhar da comunidade científica internacional. Tá? Então, o que nós fazemos aqui no Brasil, ela é muito respeitado mundialmente. Tá? E uma outra informação que esse trabalho traz é a separação das áreas de atuação com relação à produção científica. Tá? Então, ali posiciona, né, aquele cardápio que eu mostrei para vocês no início. Então, tratamento da cárie, limpeza de materiais, endodontia, cirurgia, odontologia geral, periodontia, lesão de tecido mole. Vejam aqui, ó, nossas cadeiras odontológicas é um tema também bastante estudado. Tá? Disfunção temporomandibular, clareamento, ortodontia e trabalhos laboratoriais. Certo? Então, vejam, abre o leque, gente. Abre o leque. Tá? Basicamente, processo infeccioso, processo inflamatório, correto?
Então vamos lá, rapidamente, não vou me estender muito nesse ponto, porque também não é o foco aqui da nossa conversa, mas eu queria só posicionar vocês com relação ao estado da arte, tá? O que está acontecendo juridicamente com a ozonoterapia aqui no Brasil. Então vejam, esse é um parecer do Conselho Federal de Medicina, que eles colocam, isso está no site do CFM, do Conselho Federal de Medicina. O tratamento rotineiro através da ozonoterapia não é permitido, tá? Por não ter na literatura médica estudos bem fundamentados que confirmem a sua eficácia. Ou seja, a boa prática médica não permite o seu uso rotineiro, podendo, entretanto, ser usado experimentalmente. Então, vejam só, gente. Olha o tamanho da bagunça. Eu falo que tem coisas que só acontecem no Brasil. Tem umas incoerências que é a exclusividade do Brasil. O Conselho Federal de Odontologia não permite que o médico trabalhe com ozônio no consultório. Se o médico quiser trabalhar com ozonoterapia, ele precisa trabalhar de forma experimental. O que quer dizer isso? O médico está proibido de fazer ozônio? Não, o médico não está proibido de fazer ozônio. É que se ele quiser fazer o ozônio, ele precisa ir para um ambiente universitário, um projeto de pesquisa aprovado em comitê de ética, o paciente vai assinar um termo de consentimento livre esclarecido e ele não vai ser cobrado por isso. É isso que quer dizer o experimental, entenderam? Ou seja, vai desenvolver trabalho, vai fazer pesquisa. É isso que o Conselho Federal de Medicina está falando para os médicos. Quer trabalhar com ozônio, ele vai ser experimental. Então, o médico, eticamente, ele não pode levar o ozônio para consultório, tá certo? O nosso caminho é um pouquinho diferente, tá? O nosso caminho, a gente conseguiu acesso, né, através de muita conversa junto ao Conselho Regional de Odontologia aqui de São Paulo, onde nós criamos uma base forte. E eu deixo aqui meu agradecimento à diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, o CROSP, né, que abarcou, que abraçou, que recebeu a ozonoterapia, colocou a gente aqui na terceira ANEL, né, que essa é uma reunião do Conselho Federal de Odontologia, onde nós tivemos 3 minutos para falar sobre ozônio. Então, tudo que nós vamos conversar aqui em 1 hora e pouquinho, eu tive 3 minutos para falar para o Conselho Federal. E depois desses 3 minutos foi aberta a votação, né? Quem era a favor levantava a plaquinha verde, quem era contra a plaquinha vermelha, certo? E no final dessa votação nós tivemos 76% de aprovação, tá? Então vejam, aqui é uma foto da Assembleia Geral, né? Então estou eu aqui, Francisco Campos, que é professor da Faculdade de São Leopoldo Mandique de Campinas, professor Sérgio Brusadelli, da Universidade de Brasília, e Carlos Coachman, da APCD aqui de São Paulo. Esse nosso grupo, né, num segundo momento, nós tivemos novamente a oportunidade de apresentar a ozonoterapia, e nesse segundo momento tivemos 80% de aprovação. Tá? Dessa reunião foi feita uma ata, né, e aí desta ata, isso foi votado entre os conselheiros do Conselho Federal de Odontologia, e em dezembro de 2015 saiu publicado em Diário Oficial a nossa tão sonhada resolução, né, que é a 166/2015, que reconhece e regulamenta o uso pelo cirurgião dentista da prática da ozonoterapia. Ou seja, o perrengue que o médico passa de ter que esconder o ozônio no consultório, de não poder empregar o ozônio no consultório, nós estamos muito tranquilos. Tá? Nós estamos muito tranquilos, porque o nosso conselho reconhece os equipamentos que nós utilizamos para a prática da ozonoterapia. Eu vou mostrar aqui para vocês, ele é reconhecido pela Anvisa, ele tem o registro Anvisa, tá? Então a odontologia está tranquilíssima para trabalhar com ozônio. Gente, só para ressaltar aqui, 14 países reconhecem juridicamente a ozonoterapia. Cuba baseia o sistema público de saúde na ozonoterapia. Então, a medicina mundial trabalha com ozonoterapia. A medicina brasileira, não reconhece. Aqui a gente tem uma questão ética com relação à medicina, o que não acontece no mundo. Tá? Então, o mundo inteiro trabalha com ozônio. A gente vai ver os benefícios disso. Questão aí para o Conselho Federal de Medicina avaliar melhor, tá certo? A partir da regulamentação em 2015,
nós criamos a Câmara Técnica, né? Foi criada a Câmara Técnica de Ozonioterapia no CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, onde eu sou o presidente, Francisco Campos, ele é o secretário, tá? E aí, esses são os membros, né? Então, tem o Carlos Coachman, Felipe Beraldo, Fernando Taia, Flávia Gonzalez, Alane Camargo, o Paulo Zenedin, Magda Siqueira e Marina Belotti Ferreira. Tá? Então, esse é o nosso grupo que briga pela ética na ozonioterapia, tá certo? E aí, deixo absolutamente à disposição de vocês qualquer questionamento, qualquer dúvida, o Conselho, a Câmara Técnica de Ozonioterapia do Conselho, a gente está à disposição para poder trabalhar junto com vocês, tá certo? Então vamos lá, gente. Quem que é esse tal de ozônio? Do que você está falando, Carlos? Por que esse monte de... né? Do que você está falando? Né? Vamos entender, então, quem é o ozônio. Como eu falei para vocês, o Bott trouxe isso em 2002, né? A ozonioterapia, o ozônio, ele é uma ferramenta terapêutica, ele é uma biomolécula. Ele é a forma alotrópica do oxigênio. O que é isso? A forma alotrópica do oxigênio. A gente conhece o oxigênio com esta conformação, né? 2 átomos de oxigênio e uma dupla ligação. O ozônio agrega um terceiro átomo com uma ligação simples. Então, é por isso que o símbolo dele é O3. E aí, gente, quando agrega esse terceiro átomo à molécula, o ozônio ganha essas 3 características. Ele é oxidante, ele é reativo e ele é instável. E a gente pega essas 3 características e vamos levar para o nosso consultório. Eu vou ter uma balança maravilhosa para o nosso consultório, porque, olha, de um lado da balança, o ozônio vai ter uma potente ação contra vírus, fungo e bactéria. Todo vírus, todo fungo e toda bactéria morre em contato com o ozônio. Eu falei para vocês, tudo depende da dose, tá? Então, essa ação antimicrobiana é diretamente ligada à dose de aplicação. O que acontece, essa relação ela acontece também para esse outro lado da balança, que é a modulação do sistema imunológico. Tá? Então, gente, tudo que a gente vai ver daqui para frente é tudo trabalho do ozônio potencializando o sistema imunológico. E tanto a ação antimicrobiana como a biomodulação acontece de uma forma muito simples, através do aumento da oxigenação tecidual. Ponto. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, vamos lá, vamos para o nosso consultório, vamos para a nossa clínica. Como pode ser trabalhado o ozônio? Basicamente de 3 formas. Forma gasosa, o gás, ozônio, água ozonizada e o óleo ozonizado. São as 3 formas de trabalho. Então, vejam, para eu trabalhar com o gás e com a água, eu preciso ter um equipamento, preciso ter um gerador de ozônio. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos destrinchar aqui primeiro o gás. Baixar um pouquinho o som aqui. Então vejam, oxigênio medicinal, oxigênio puro, o ozônio é reativo, ele não pode reagir com nada. Se eu quiser ozônio, eu tenho que trabalhar com gás puro, tá? Então eu preciso de um oxigênio medicinal. Vejam, eu vou ajustar diferentes concentrações, o equipamento me permite ajustar concentrações. Se eu tenho um foco infeccioso, eu vou trabalhar com altas concentrações. Um foco inflamatório, baixas concentrações. Eu vou conectar uma seringa no equipamento, tá? E vou acionar o fluxo. Vejam, a seringa vai ser preenchida com o ozônio. Acabou, gente, acabou. Está pronto para ser utilizado, tá? Então, eu tenho um tempo para usar esse gás. E eu vou mostrar agora para vocês a ação oxidante e a reatividade do ozônio. Olha o que ele faz com a luva. É isso, gente. O que ele fez com a luva, se fosse num foco infeccioso, ele ia matar a bactéria. Olha aqui a fístula. Se fosse num processo inflamatório, ele ia modular o processo inflamatório. Então, vejam, aqui eu estou complementando o tratamento endodôntico num dente com fístula, tá? Com a aplicação do ozônio. Então, usei o ozônio durante o tratamento endodôntico e vou fazer uma finalização do tratamento com a aplicação do gás submucoso ou na região da fístula. Perfeito? Então, esse é o manejo do gás. Vamos ver a água agora. Vamos baixar esse som aqui. Então, vejam, a gente vai trabalhar com água com alto grau de pureza, porque o ozônio é reativo. Se eu colocar qualquer água, ele vai reagir.
Então, eu preciso trabalhar com a água mais pura possível para garantir a ação do ozônio, para que eu tenha um efeito terapêutico conhecido. Então, vejam, o gerador, o cilindro de oxigênio é o mesmo. O mesmo equipamento que eu vou trabalhar o gás, eu vou usar para fazer a água. A única diferença é que para o gás eu vou conectar uma seringa aqui, para tirar o gás, e a água eu vou conectar essa coluna. Tá? Eu vou encher essa coluna com água. Vejam, os diferentes tipos de água. A gente vai trabalhar preferencialmente com essas duas aqui, ó, bidestilada e osmose reversa. Tá? Então, a água ozonizada, gente, é a forma que a gente mais emprega no consultório. É a forma do ozônio que o dentista vai mais trabalhar no consultório. Então, vejam, é a mesma sistemática. Vai abrir o oxigênio, vai ligar o equipamento, vai ajustar a concentração, tá? E lembram que no vídeo anterior, olha, eu conectei uma seringa aqui. Aqui eu vou conectar a mangueira que vai para a coluna de água, tá? Então, o ozônio vai sair daqui do gerador e, vejam, vai ser borbulhado na água. Olha lá. E em 5 minutos essa água está pronta para ser utilizada. Tá? São 5 minutos que eu vou borbulhar. Existem diversos parâmetros que eu preciso seguir para ter uma água ozonizada confiável, tá? Cientificamente embasada. A gente tem todo um protocolo definido para essa água ozonizada. Tá? Vamos ver a aplicação clínica. Esse é um dos meus favoritos, gente. Eu vou usar água ozonizada no reservatório da minha cadeira, porque a contaminação dessas cadeiras é uma coisa absurda. Tenho vontade de gritar quando eu falo sobre isso, porque, gente, aquele lodo que fica no fundo do reservatório é o fim do mundo. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com mangueiras limpas. Mangueiras limpas. É o mínimo que eu posso fazer para o meu paciente, oferecer uma água limpa para ele. Tá? Posso colocar também no reservatório do ultrassom, e aí, olha, vou usar numa endodontia, vou usar na periodontia para fazer uma profilaxia no paciente, ou vou simplesmente captar essa água num frasco de vidro para procedimento cirúrgico, ou como eu vou mostrar para vocês aqui no tratamento da cárie dental, tá? Entenderam, gente? Então, o que eu mostrei para vocês é o manejo do gás e o manejo da água, tá? O óleo ozonizado, ele é diferente. O óleo ozonizado, a dinâmica dele é diferente, tá? Então, para eu trabalhar com o gás, para que eu trabalhe com a água, eu preciso ter o equipamento. Preciso fazer esse investimento inicial no equipamento. O óleo ozonizado eu compro pronto, tá? O óleo ozonizado eu compro pronto. Então, o óleo ozonizado ele pode ser comercializado. E aí tem diversos tipos de óleo que a gente pode trabalhar, tá? Cada um vai ter sua função, vai ter sua aplicabilidade, certo? Vejam, desodorante com óleo ozonizado, né? Um package em 3 unidades, olha, por $21,50. Percebem? Eu consigo trabalhar diversas possibilidades, diversas apresentações, né? Como shampoo com óleo ozonizado, os dermocosméticos, né? Então, são os cremes que vão agregar o óleo ozonizado e fazer toda uma ação terapêutica também, bem interessante. Tá? Produtos voltados para a harmonização orofacial, com estudo microbiológico, comprovando a efetividade. Tá? E hoje, né, tem se trabalhado bastante o creme dental com óleo ozonizado, tá? Que mistura ali óleos essenciais, extrato de calêndula, xilitol e o óleo ozonizado. Uma resposta clínica bem legal. Bem legal. A gente está projetando aqui um trabalho clínico com essa pasta para poder aprofundar um pouco mais o conhecimento, tá? Mas é uma alternativa bem interessante, tá certo? Vamos entender um pouquinho, então, como o ozônio funciona dentro dessas 3 formas, o mecanismo de ação dela. Como eu falei para vocês, gente, eu vou trabalhar com o ozônio basicamente em foco infeccioso e foco inflamatório, tá? Foco infeccioso, vamos ver a parte antimicrobiana, como é que funciona. Eu vou apresentar aqui um videozinho para vocês, para explicar essa dinâmica, tá? Para exemplificar como que funciona isso. E aí, eu vou apresentar para vocês, então, o super ozônio, né? Que é o nosso super-herói aqui, que vai resolver os nossos problemas, tá? O que eu preciso entender, gente? O ozônio ele vai ter 2 ações no foco infeccioso. Ele vai ter uma ação direta e uma ação indireta. Como o próprio nome diz, já consigo entender mais ou menos o que é um e o que é o outro, né? Ação direta, vamos destrinchá-la primeiro.
A ação direta é a ação do molécula O3 oxidando ácido graxo poliinsaturado na membrana bacteriana. Nossa Senhora, quanto nome! Então vamos lá. O superozônio chegou aqui e ele vai fazendo furinhos na membrana da bactéria, até chegar ao ponto que a bactéria entra em lise, tá? Ou seja, o ozônio é bactericida, ele mata a bactéria. Isso depende da dose que eu estou empregando. Percebam que eu estou batendo bastante nessa tecla. A outra ação indireta já não é mais pelo ozônio, e sim pelas espécies reativas de oxigênio, ou como a literatura chama de ROS. Tá? Eu tenho 4 nomes aqui que são importantes para eu entender a ação indireta do ozônio. Peróxido de hidrogênio, radical hidroxila, oxigênio singleto e o ânion superóxido. Os 4 juntos vão se unir e vão promover a lise bacteriana. Tá? Então percebam, tanto a ação direta como a indireta, elas acontecem ao mesmo tempo e uma complementa a ação da outra. Tá? Então o ozônio ele vai como um tsunami no foco infeccioso. Entenderam? Todo foco infeccioso se resolve. E aí a gente parte para este conceito importantíssimo dentro da ozonioterapia, que é a questão da dose. A gente tem trabalhos mostrando isso. Quando eu trabalho com a dose adequada, o ozônio degrada, inclusive, material genético, tá? Inclusive material genético da bactéria. Matou a bactéria, resolveu o foco infeccioso, agora está na hora de modular o processo inflamatório. Né? E aí o ozônio ele tem uma ação muito legal e uma ação direta nas células vermelhas do sangue. Todo o segredo está aqui, gente. Eu, obviamente, não vou entrar muito a fundo aqui na questão da bioquímica, porque senão nós vamos parar lá no ciclo de Krebs, né? Lembram dele, do famoso ciclo de Krebs? Mas o que eu preciso que vocês entendam aqui? Com esse aumento da oferta de oxigênio tecidual, grande parte deste oxigênio é convertido em energia. Ou seja, a célula responde mais, a célula trabalha mais, porque ela está recebendo um aporte de oxigênio, um aporte de ATP. Isso, segundo a fisiologia clássica, né, é tido como um aumento do metabolismo celular. Como que a gente vê isso na clínica? Uma cirurgia, por exemplo, de extração do terceiro molar, em 3 dias você está tirando sutura. Em 3 dias você está removendo sutura. É tudo muito rápido com o ozônio. Tá? Então vamos ver um pouquinho da medicina, como que os médicos trabalham. Como eu falei para vocês, eles trabalham sistemicamente com o ozônio, diferente da gente que vai trabalhar topicamente. Então isso que vocês estão vendo aqui, ó, é uma bolsa de sangue, onde é tirado do paciente até 100 ml de sangue. Tá? Esse sangue vai para uma bolsa com anticoagulante, o ozônio é injetado nessa bolsa, e esse trabalho que vocês estão vendo aqui, ó, é a homogeneização do ozônio no sangue, tá? Para que haja toda uma reação bioquímica nesse sangue, uma ativação desse sangue que seja devolvido para o paciente, esse sangue ozonizado, como um pool de bioquímica. Então, você está devolvendo para o paciente aqui, gente, é uma bolsa de ATP. Tá? Como eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, tem toda uma imunoativação. Isso aqui que vocês estão vendo é a grande autohemoterapia. A pequena autohemoterapia é a mesma sistemática, só que o volume de sangue é menor. Então, vai tirar do paciente de 5 a 10 ml aqui na pequena, e aqui na maior, vocês estão vendo que o sangue é reinfundido endovenoso. Na pequena, é reinfundido intramuscular. Tá certo? Essa é a diferença. Então, volume de sangue distintos e via de reinfusão distinta. Ok? Vejam a diferença do sangue. Esse aqui é um sangue ozonizado e esse aqui é um sangue sem o ozônio. Um sangue venoso, ele volta a ter características arteriais. Tá? Você está devolvendo um pool de ATP para o paciente aqui. Uma outra via bastante empregada mundialmente, especialmente em Cuba, tá? É a insuflação retal. A insuflação retal é muito trabalhada, ela é muito utilizada, embora você tenha algumas questões, alguns tabus com relação a isso aqui no Brasil, mas é uma via de administração muito eficiente e bastante conhecida dentro da ozonioterapia. Tá? E a gente pega essas 3 formas que eu mostrei para vocês e eu consigo trabalhar esse slide aqui. Ó.
doenças infecciosas causadas por vírus, doenças neurodegenerativas, tratamento coadjuvante no tratamento do câncer, melhorando a qualidade de vida do paciente, desordem circulatória arterial, úlcera externa, lesão de pele, doenças reumáticas, condições inflamatórias degenerativas, patologias intestinais, geriatria, medicina do esporte, ou seja, abre o leque, gente, abre o leque também. Todo processo infeccioso, todo processo inflamatório pode ser modulado, tá certo? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Pé diabético, da Dona Clara. Dona Clara, uma fofa, né, uma senhora na época, que ela tinha 80 anos, tá? Uma paciente do Dr. Heinz Conrad, que foi o médico que trouxe a ozonoterapia para o Brasil. E o que o Conrad fez aqui? Só tratamento tópico. Vejam, isso aqui é o que se chama de bagging. Tá? Então, aqui é usada água ozonizada para molhar a perna, umidificar a perna, coloca a perna aqui num saco, obviamente que não é um saquinho de supermercado, né? Vocês viram que o ozônio fez com a luva, precisa ser um material ozônio resistente, tá? Então, esse saco ozônio resistente é garroteado, se vocês virem a mangueira aqui, ó, essa mangueira é conectada no gerador, onde esse saco é inflado dentro de um protocolo de aplicação. Vamos ver a evolução. Uma semana depois. Gente, só o ozônio. Nessa forma que eu mostrei para vocês. Só ozônio. Olha aqui, ó, dá para ver direitinho onde era a lesão. Dona Clara estava brigando com essa ferida, gente, já fazia 2 anos. Tá? 2 anos. Vejam aqui, uma outra ferida grave, né? Nosso amigo aqui caiu de moto, teve essa pequena lesão aqui, infectada, tá? Por Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus. Estava escrito no prontuário desse paciente, gente, ferimento incompatível com a vida. Tá? Trabalha com ozonoterapia, com gás, com água, com óleo, topicamente, trabalha com as vias sistêmicas do ozônio, e está aqui o nosso amigo tendo alta depois de 2 meses. Tá? Descontamina essa área, traz oxigênio para essa área, melhora o aporte, né, modula esse processo inflamatório, e esse paciente consegue ir para uma enxertia, para uma reconstrução de uma maneira muito tranquila. Tá? Então, vejam, o ozônio não faz milagre aqui. Tá? O ozônio não faz milagre, o ozônio vai propiciar que o tratamento restaurador seja efetivado. Tá ok? Aqui o que a gente comentou sobre a síndrome de Fournier, né? Esse é um caso do Dr. Glauco Brito também. Isso aqui, gente, foi uma bolsa escrotal. Tá? Necrosou por conta de um pelo encravado. Vejam, um paciente diabético descompensado, né? Da mesma forma, gás, água e óleo e vias sistêmicas. Vai descontaminando essa área, vai trazendo oxigênio para essa área, vai modulando esse processo, vai permitindo que o cirurgião plástico vá conduzindo a sutura, né, até que consiga ser feita a reconstrução dessa bolsa escrotal, certo? Aqui eu trago a experiência do Dr. Edson Philip, que foi o médico que me apresentou a ozonoterapia, e essa frase, gente, ele disse na palestra dele de 20 minutos, lá em 2004, quando eu conheci a ozonoterapia. Eu sempre trago ela comigo, e ele falou que se tivesse que atuar como médico em uma ilha, ele precisaria apenas de um gerador de ozônio. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da experiência do Dr. Edson. Tá? Vamos lá. Vamos rodar o vídeo aqui. Então, vejam, aplicação intraarticular para tratamento de condromalácia. Tá? A injeção do gás intraarticular. Está vendo que está injetando assim? Parece que entra uma coisa pesada lá dentro. Entra um arzinho. Você não conseguia fazer isso? Não. Por quê? Porque eu tinha muita dor. Muita dor. E agora? Agora está melhor. Muito melhor. E está leve? Está mais leve. As pernas? Dá uma caminhada. Está muito diferente? Bastante, 80%. 80%? Tu achou que melhorou? Sim. Tu sente as pernas mais leves? Mais leve. Não. E sem dor? E também sem dor, não tinha nenhuma dor, nada.
Estou melhor. Que beleza. Então tá ótimo. Muito obrigado. Que diferença você tem antes de você entrar aqui, antes de tratar e depois do tratamento? Que diferença? Que diferença? Ah, melhora, assim, mais. O quê? Melhora, assim, tudo melhor. Melhor, não triste, não... E agora, a dor que você tinha antes e agora, saiu a dor? Saiu, não tenho mais dor. Caminha, vamos ver. Ó. E agora? Tô boa, posso dançar a noite inteira. Diga lá pra ela. Tô boa, posso dançar a noite inteira. Desculpa. Aqui vejam, para tratamento de hérnia de disco, tá? Detecta onde está a hérnia e faz aplicação paravertebral intramuscular profunda, tá? Sempre do gás, a injeção é sempre do gás, tá? A água ela vai ser utilizada como um irrigante. Então, toda a situação clínica que você precisa de um irrigante, você pode trabalhar com água ozonizada. Tá? Aqui no caso, para quem tem dor nas costas, o alívio da dor é imediato. É imediato, tá certo? Então detecta onde está a hérnia e faz a aplicação do gás paravertebral intramuscular profunda. Vejam aqui para hérnia de disco cervical. Percebo que essa dói, tá? Essa incomoda, gente, olha lá. E aplicação subcutânea. Essa é para tratamento de artrite, artrose e também dedo gatilho. Tá? Vejam, injeta o gás submucoso, subcutâneo e massageia. Massageia, leva o ozônio, leva os subprodutos do ozônio para essas articulações. Veja o que acontece. Maravilha! Fabuloso. Vilma, como está a sua mão? A minha mão melhorou assim, muito mesmo. Eu faltava agilidade para fechar, tá? Não tinha condições da esquerda de fechar. A direita não, mas a esquerda era com muita dificuldade e muitas dores. Para pegar um prato, uma xícara, assim? Isso. Você derrubava muitas xícaras? Às vezes eu derrubava bastante, e já derrubei bastante. Até desconfiei de estar deixando as louças caindo da mão. E, naturalmente, foi devido a essa parte de uma das mãos que estava muito inchada, né? Quantas aplicações você fez? Eu fiz 3 aplicações, sendo que esta é a quarta. Hoje é a quarta, será a quarta? É, será a quarta. Tá. E já fecho completamente as 2 mãos. E antes não fechava? Não, essa esquerda não fechou. Que bom. Muito obrigado, então. Resultado, né, gente? É resultado. Tá? É inquestionável o resultado. Então, saímos um pouquinho da medicina, vamos agora para a medicina veterinária, que eu queria mostrar para vocês aqui 2 casos bem interessantes. Tá? Esse são casos do Dr. Adriano Caquete, que é médico veterinário referência aqui no Brasil. Tá? Vejam a aplicação paravertebral, paciente com hérnia de disco, com paraplegia, tá? Por conta da hérnia de disco, travamento de membro inferior e cauda. Tá? Aqui no caso, o Adolf estava passando pela primeira aplicação do ozônio. Olha a quarta. Vai, bochechudo. Ele tá subindo até degrau já, gente. Olha, tem as 2 patinhas coelhinho. Deixar agora. Vai, coelho. Qualidade aí, de vida. Qualidade de vida. Só ozônio. O legal da veterinária, gente, é que não tem placebo. O negócio funciona ou ele não funciona. Tá? Qualidade de vida. Veja esse caso extremo, tá? Cachorro abandonado, desidratado, subnutrido, né? À beira, né? Ali da eutanásia, caminhando para a eutanásia, tá? Altamente debilitado, passou por um tratamento intenso com ozonioterapia, com suplementação, com hidratação, ajuste de dieta. Foi feito toda uma abordagem nesse paciente, tá? Desculpa, gente.
em toda uma abordagem, não é simplesmente o ozônio, percebam, o ozônio é parte de um contexto, tá? O ozônio é uma ferramenta de trabalho, de forma complementar. Vejam o resultado. Incrível, incrível, tá? Então, dispensa comentários, né? Esse caso ele é gritante nesse sentido, tá? Então, vamos fazer a transição agora da veterinária para a odontologia, né, para o que nos compete, né? Então, eu abro aqui a parte da odontologia, gente, posicionando a área de trabalho. Nós vamos trabalhar com ozônio topicamente, no sistema estomatognático. Isso está descrito na nossa resolução, a resolução 166/2015, tá? A ozonioterapia é uma ferramenta terapêutica para ser empregada no tratamento odontológico, tá? De forma complementar. Isso é fundamental que fique claro. Em nenhum momento a gente vai abrir mão de nada. Eu continuo usando tudo que eu sempre usei em todos os procedimentos que eu sempre fiz. A questão é, o ozônio vai entrar complementando, de forma coadjuvante no tratamento. Se eu tirar o ozônio dessa posição e colocar o ozônio como uma terapia soberana, eu vou ter problema. O ozônio não vai funcionar. O ozônio é sempre complementar. É importante que isso fique claro, certo? Vamos passear por algumas especialidades para vocês entenderem. O primeiro ponto, que é já para tirar o sono de vocês, gente. Eu fiquei um tempo sem dormir quando eu comecei a estudar isso. Uma vez passeando pelo PubMed, eu sou meio rato do PubMed, adoro pegar artigo científico, ficar lendo, né, ficar degustando o artigo científico, me encontrei com esse. Doutor, você beberia a água da sua cadeira odontológica? Achei meio estranho esse texto, falei, caramba, mas é uma pergunta interessante. Será que a gente beberia a água do nosso consultório, pegar a água da seringa tríplice do alta rotação e beber essa água? Não! Trabalho de Philip, 2003. Olha a porquice que é a nossa cadeira. Gente, o nível de contaminação das nossas cadeiras odontológicas é absurdo. Estamos falando de biofilme bacteriano. O que o Philip trouxe lá em 2003? Se você cortar a mangueira e deixar aberta, nasce uma samambaia dentro da tua cadeira. De tão porca que é. Então, o nível de... Gente, isso é algo para pensar. Para quem já for formado aqui desse grupo, para quem já estiver atuando, cuida da contaminação que você tem. Ah, mas não tem o ozônio. Não, não tem importância. Você tem protocolos muito bem definidos que vão cuidar da biossegurança. Tá? Isso não é desculpa. Se tiver ozônio, vai com ozônio. Em qual forma? Água. Coloca a água na cadeira, no reservatório de água da tua cadeira odontológica. Veja um trabalho do professor Sérgio Brusadelli, da Universidade de Brasília, fazendo microscopia eletrônica de varredura, o mesmo trabalho do Philip, o mesmo, pegou um fragmento da mangueira, cortou e fez microscopia eletrônica de varredura. Aumento de 50 vezes para uma mangueira tratada com ozônio, sem o ozônio. 200 vezes com ozônio, sem o ozônio. 5.000 vezes com ozônio, sem o ozônio. Doutor, você beberia a água da sua cadeira odontológica? Para pensar. Para pensar. Eu estou aqui hoje para botar pulga na orelha de vocês. Tá? Para botar a pulga na orelha de vocês. Todos vocês. Vamos pensar diferente. A odontologia precisa crescer. A gente precisa valorizar a nossa profissão, valorizar o nosso trabalho. Tá certo? Vamos para a periodontia. A pério tem trabalhado bastante essa parte preventiva, né? Então, essa pasta com óleo ozonizado, esse creme com óleo ozonizado, ele tem trabalhado de uma maneira bem legal. Tá? A resposta clínica é muito favorável, muito interessante. Precisa ser melhor estudado, precisa aumentar um pouquinho o nível de evidência, tá? Mas lembrando,
E é importante, eu vou sempre retomar isso, eu vou sempre bater nessa tecla, o ozônio ele é complementar. No caso da periodontia, a gente continua raspando. A raspagem e aplanamento radicular faz parte, o ozônio agrega. Vejam, todos esses dados aqui são trabalhos clínicos randomizados, que é topo de evidência científica, tá? Consenso, o ozônio melhora a qualidade de vida, ponto. Pacientes do grupo teste ingeriram menos medicação analgésica, aprimoramento na cicatrização, melhora em todos os critérios clínicos avaliados, redução de 53% no índice de placa, redução de 65% no sangramento gengival, redução de 6% na profundidade de sondagem, ou seja, raspa com óleo ozonizado, lava com água ozonizada e injeta o gás na bolsa periodontal. Exército, Marinha e Aeronáutica. Vamos com tudo, tá? Dentística. Vamos ver um videozinho aqui para ilustrar a dentística para vocês, tratamento da cárie dental. Vejam, um molar que veio para endodontia, que veio com indicação de endodontia, tá? A gente remove ali tudo curativo, provisório, né? Tecido cariado, né? Neste caso foi feita a remoção integral. Tá? A gente vai começar a estudar agora a remoção parcial, como que o ozônio vai trabalhar nessa dinâmica da remoção parcial da cárie. Lembrando que a alta rotação, a turbina aqui, ela está sendo alimentada pela água ozonizada. Tá? Neste caso foi feita a remoção integral do tecido cariado e nós tivemos exposição pulpar direta. Então vejam, para complementar a remoção, olha a água ozonizada. Força, volume, fazendo todo um trabalho mecânico e biomodulador nesse tecido exposto, nessa dentina, nesse tecido dentinário. Tá? Vou complementar o tratamento, olha lá, vou preencher a cavidade com uma bolinha de algodão encharcada na água ozonizada e vou borbulhar o gás. Olha lá, trabalhando o gás. Mas peraí, Carlos, você mostrou lá no começo que o gás rompia a luva, que ele rasgou toda a luva, o lençol de borracha, o que acontece com ele? Nada. Olha aqui o sugador, aspirando o gás, acabou, você não vai ter problema. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Estou aumentando a descontaminação desse tecido, estou trabalhando esse tecido exposto, aquela polpa exposta, estou modulando esse processo. Veja o aspecto final, olha a exposição pulpar aqui, ó, direta. Tá? Neste caso foi feito o capeamento pulpar direto com o MTA, que é o material que a gente usa para fechamento de perfuração na endodontia, né? Então aqui a adaptação do MTA. Neste caso foi feito a restauração provisória, porque o paciente voltou para o indicador. Tá? Mas eu poderia finalizar o caso aqui, já nessa consulta, já poderia fazer uma restauração ali, tá? Então essa é a dentística, tratamento da cárie dental. Uma outra área que trabalha bastante o ozônio é a parte de clareamento dental. Então veja, um trabalho publicado na Nature, bem legal esse trabalho. O que ele colocou? Grupo 1, o que foi feito no grupo 1? Ozônio, primeiro, então primeiro o ozônio e depois o peróxido. O que foi avaliado? Grau de sensibilidade e intensidade de clareamento, tá? Então, ozônio primeiro e peróxido em segundo. Isso no grupo 1. No grupo 2, peróxido primeiro e ozônio depois. Entenderam? Então, grupo 1, ozônio, peróxido. Grupo 2, peróxido, ozônio. E no grupo 3, só peróxido, sem o ozônio. Olha o que aconteceu. Grupo 1, ozônio antes, peróxido depois. Sensibilidade. Teve sensibilidade. Ou seja, o ozônio antes não muda nada a questão da sensibilidade pós-operatória, pós-clareamento. Clareamento funcionou, mas estava coerente com o clareamento sem o ozônio. Não teve diferença estatística significante para o grupo 3, que foi o grupo sem ozônio. Ou seja, o ozônio antes do clareamento não muda a hora do Brasil. Olha depois o que aconteceu. Sensibilidade, 0. O ozônio trata a sensibilidade pós-clareamento. Olha aqui, ó.
Isso é muito legal. Olha essa plaquinha, ó. É uma plaquinha de silicone, como se fosse uma plaquinha de clareamento, só que aliviada com 6 conectores. 4 vão trazer o ozônio e 2 vão levar embora. Então, 4 conectores, os azuis eu vou conectar no gerador e os verdinhos eu vou colocar na bomba a vácuo. E o ozônio vai rodar por essa arcada. Olha lá. Olha eu pagando o pato aí. Alguém tem que pagar o pato. Né? É esse sistema aqui. Para clareamento, não é legal. Para o clareamento não funciona. Mas para hipersensibilidade, gente, isso é incrível. Tá? Incrível. Eu digo isso por experiência própria. Tá? Por experiência própria. Bem legal esse aparato. Tá? Endodontia. E aí agora a gente vai começar a caminhar para o nosso final. Deixa eu ver se eu estou no tempo aqui. Ainda tem uns minutinhos, né, Janete? Endodontia. A endodontia está no meio da fogueira. Tá? Por quê? A ozonioterapia dentro da endodontia precisa crescer um pouco o nível de evidência. Tá? A gente precisa caminhar um pouco mais com trabalhos, porque o nível de evidência ainda é baixo e nós estamos exatamente neste momento. Estamos exatamente no momento de construção da evidência científica. Então, existem núcleos de pesquisa em diversos lugares do Brasil pesquisando a ozonioterapia na endodontia, porque a gente quer sair dessa marca. Isso é uma conclusão de trabalhos clínicos randomizados que avaliaram a efetividade do preparo químico cirúrgico, que mostra que de 40% a 60% dos canais continuam contaminados. De 40% a 60% dos canais continuam contaminados. Ah, mas eu uso a lima reciprocante, querido, dane-se. Não importa o sistema que você usa, ele não vai ser efetivo 100%. Ele não vai tocar todas as paredes de maneira homogênea. Vai precisar complementar a técnica. Ah, legal, é aí que o ozônio entra. Preparo químico cirúrgico, pós-preparo químico cirúrgico, potencializando a descontaminação do sistema de canais. Respondendo às perguntas fundamentais da endodontia. Tá, legal, você está trazendo uma coisa nova, mas isso, como é que é isso aí dentro da permeabilidade dos canais? Será que isso tem permeabilidade? Será que o ozônio entra nos túbulos dentinários? Entra. Trabalho de Nagayoshi e colaboradores de 2004 mostrando exatamente este ponto. Vejam, a água ozonizada ativada com ultrassom, como ela vai embora para o túbulo dentinário, ela vai embora, ela ganha anatomia, ela ganha túbulo dentinário. E se a água vai, o gás vai atrás. Então, vejam, dentro de um protocolo na endodontia, eu vou trabalhar com água e gás, ozônio, para aumentar a descontaminação. Vejam o vermelhinho aqui. Então, a gente viu que entra, mas mata. Trabalho nosso, publicado em 2016 no Journal of Applied Oral Science, que foi minha dissertação de mestrado. Tá? Percebam que o ozônio ele está complementando o nosso protocolo padrão, que é o protocolo proposto pela USP aqui de São Paulo. Tá? Então, em um grupo a gente trabalhou com gás, no outro grupo trabalhou com a água, em dentes contaminados com enterococos, com estafilococos e pseudomonas. Vejam lá, quando eu coloco a água, ninguém cresceu. Não detectamos crescimento bacteriano. Não quer dizer que está estéril, quer dizer que a metodologia que nós empregamos não foi capaz de detectar crescimento bacteriano. Tá? Então, a gente viu que entra, a gente viu que mata, e agora é a cura. Como é que acontece a cura? Tese de doutorado da Marina Belotti, que faz parte da nossa Câmara Técnica de Ozonoterapia do Conselho de São Paulo, coincidentemente minha esposa. Aliás, essa é uma condição para o casamento dar certo, né, que todo mundo trabalhe com ozônio. Tá? O que a Marina fez? Trabalhou com pacientes, né, com dentes unirradiculares, infecção primária, fez um controle clínico radiográfico de 3 e 6 meses. Tá? Isso num trabalho clínico randomizado. Estamos a ponto de publicar esse trabalho, certo? Ela delimitou as lesões e comparou as radiografias nos tempos experimentais. Tá? E aí ela foi medindo quanto que a lesão regrediu. E aqui é o protocolo sem ozônio, protocolo padrão. Tá? Medindo as radiografias. Vejam o grupo do gás ozônio e o óleo ozonizado como medicação intracanal.
Mesma sistemática, delimita as lesões e compara, tá? Em 3 e 6 meses, certo? E o grupo da água com o óleo ozonizado como medicação intracanal. Lesões delimitadas e comparadas. Aí, quando a gente vai para a análise estatística desses resultados, a gente tem que o grupo do gás, ele foi mais efetivo, com estatística significante para os outros grupos, ou seja, reparou mais rápido. E uma outra análise que a Marina fez, que foi bem legal também, foi a avaliação de sensibilidade pós-operatória. Todos os casos tratados com água, 0 de pós-operatório. 0 de pós-operatório. Tá certo? Então, vejam, para ilustrar para vocês como que funciona isso, qual que é a dinâmica dentro da endodontia, vamos ver um casinho clínico aqui, tá? Então, vejam, um premolar que fraturou a parede palatina, né? Necrose, e aí o dente foi preparado, ele foi instrumentado, ele foi modelado, e o ozônio ele vai entrar no pós-preparo. Então, vejam, a água ozonizada vem pelo ultrassom, tá? Pelo ultrassom. Vejam a quantidade, vejam a força, vejam a turbulência que acontece ali intracanal. E eu vou complementar com o gás. Então, veja, eu vou preencher o canal com água ozonizada e vou injetar o gás ozônio no interior do canal, nas proximidades da região apical. Esse gás vai ganhar túbulo dentinário, vai ganhar a região periapical e vai modular o processo. Veja o aspecto de limpeza, gente. Se eu ampliar a magnificação do microscópio, eu vejo essa limpeza por toda a extensão do canal. Tá? Aí é correr para o abraço. É correr para o abraço, obturar o caso e terminar o tratamento. Certo? Finalizado. Essa é a dinâmica. Tá? Vamos ver um outro casinho aqui para a gente poder finalizar a nossa conversa. Esse é um outro caso que foi publicado, um caso nosso publicado também no Ozone Therapy Global Journal, né, antiga revista espanhola de ozonoterapia. Tá? Foi um controle, na verdade, tá? Um controle prospectivo de 11 anos, tá? Num caso de trauma. Então, vejam, incisivo central com reabsorção interna, reabsorção externa, uma extensa lesão periapical, como vocês podem ver aqui. Vejam as datas, 25/4/2007, no final da primeira consulta, comprovando aqui a medicação com hidróxido de cálcio. Quando nós fomos concluir o tratamento, 40 dias depois, a lesão simplesmente desapareceu. A lesão sumiu, estava reparada. E, gente, isso tem sido um padrão dentro da endodontia. Nós temos fechado lesão com 40 dias. Se o dente estiver bem restaurado, se eu não tiver problema periodontal e eu não tiver nenhum tipo de fratura ou trinca, acabou, 40 dias está resolvido o problema. Tá? Veja um controle de 90 dias, controle de 9 anos e controle de 11 anos, funcionando plenamente. Certo? Correr para o abraço. Corre para o abraço. E aqui eu vou compartilhar com vocês um caso da professora Débora Celera, que é uma das referências na endodontia, que tem trabalhado bastante com ozônio também, tem ajudado a gente a crescer esse nível de evidência. Tá? Vejam um molar com extensa lesão aqui, os cortes tomográficos, olha, perdendo tábua vestibular, olha só o tamanho, a extensão da lesão periapical, tá vendo? Olha aqui, tábua óssea vestibular foi embora. Tá? Vejam a riqueza anatômica, né, desse dente. Vejam a região de istmo. Tá? Uma área bem rica, né, em termos de anatomia. E também perfeitamente possível abrigar aqui foco infeccioso, tá certo? Vejam lá. Extensa lesão periapical, reabsorção externa aqui, né, na região periapical também, tá? Fístula, né, o aspecto clínico, vejam, drenagem, aqui acessando, localizando os canais, tá? Olha lá, terceiro canal na região mesial, na raiz mesial, tá? A região, canal raiz distal com 2 canais também, fazendo a PDT, terapia fotodinâmica, né, com azul de metileno, laser de baixa intensidade, fazendo água ozonizada, fazendo gás ozônio dentro dessa dinâmica que eu comentei com vocês, obturando, né, concluindo o tratamento. Vejam a qualidade do trabalho, vejam a resposta como é rápida, né? Olha aqui, ó, 3 meses depois, 90 dias depois, tecido saudável, tecido gengival saudável,
tá? Então, gente, para finalizar aqui a nossa conversa, né, os resultados com a ozonoterapia na endodontia e na odontologia de uma forma geral, tá? Os melhores resultados, eles são alcançados quando os procedimentos básicos foram completados. Ou seja, a ozonoterapia é uma terapia complementar, sempre complementar. Eu não abro mão, eu não substituo nada para usar o ozônio. Dentro da endodontia, continua usando hipoclorito, continua usando a clorexidina, se estiver dentro da tua filosofia. O importante é que o ozônio vai agregar, certo? Se vocês me permitem, queria apresentar aqui para vocês o que a gente tem trabalhado, né, em termos de extensão e aprofundamento de conhecimento dentro da ozonoterapia, sempre de forma ética, de forma coerente, de forma científica. Tá? Nós temos os cursos, né, o Masterclass VIP, temos o Masterclass que vai começar daqui 15 dias, temos o curso de habilitação e ozonoterapia que é voltado para o cirurgião dentista, tá? Onde a gente foca bastante essa parte ética e a gente destrincha todos os protocolos na área da odontologia, certo? Deixo o convite a todos, né, quem tiver interesse, estou absolutamente à disposição. Convido vocês a acessarem nosso site, ozonointegrale.com.br. Esse é um projeto que eu tenho desenvolvido com a Marina, né? Convido vocês também a acessarem nossas redes sociais. Ali a gente tem bastante live dentro do Instagram do Ozono Integrale. A gente sempre trabalhando com profissionais que trazem o conceito de qualidade de vida, né? Como viver melhor, como conviver melhor, como buscar esse lugar, né, mais tranquilo, né? A professora e a Janete Fournier tem participado com a gente, tem apoiado a gente nesse projeto do Ozono Integrale, né, com material riquíssimo, material único, inclusive vai estar com a gente na semana que vem, falando, né, sobre desintoxicação. Então a gente sempre busca oferecer mais, oferecer melhor, certo? Então, gente, para finalizar, prometo, tá? Ouse acreditar numa nova realidade, tenha novas atitudes, emita novas vibrações e sua realidade será moldada desta forma. Crer apenas no que enxergam os olhos e no que explica-se pela ciência é negar a existência da força universal que nos dá a vida. É deixar-se limitar pelos sentidos e pela racionalidade que são características humanas. Mas seríamos nós seres tão completos, tão perfeitos, a ponto de deter a verdade? Seríamos os donos da realidade, os únicos conhecedores de toda a complexidade do universo, para afirmar que nada existe além do que podemos palpar, medir ou explicar? Dois peixes estão nadando no fundo do mar e um deles pergunta para o outro: o que é o mar? O outro responde: eu não sei, nunca vi isso. Dessa mesma forma, estamos imersos em uma dimensão. Por isso, não a reconhecemos e nem podemos entender ou sequer admitir a existência de outras. Não é necessário compreender tudo, pois é o que escape do nosso alcance de compreensão. A gente pode ir até onde o nosso limite permite. Então, para começar, permita-se sair do convencional e voar mais longe. É isso que a ozonoterapia faz com a gente. É isso, pessoal. A ozonoterapia leva a gente, leva o nosso consultório para um outro patamar de qualidade. Tá? A gente vai trabalhar melhor e nós vamos trabalhar o conceito de qualidade de vida. E aí, a hora que a gente vê o nosso paciente evoluindo, não tem preço. Não tem preço. Certo? Queridos, muitíssimo obrigado pela disposição, pela paciência de todos. Janete, mais uma vez eu deixo meu profundo agradecimento e o quanto eu estou honrado em estar aqui com vocês. Deixo os meus contatos do WhatsApp, o e-mail, nosso site. Convido novamente vocês a acessarem ali nossas redes sociais. Por favor, sigam a gente no Instagram. Tá? Isso ajuda a gente a botar esse material para frente. Tá certo? Queridos, muitíssimo obrigado. Janete, desculpa pelo tempo, se eu avancei muito no tempo aqui. Não. Olha, foi maravilhoso. Só te parabenizar. Você conseguiu segurar todo mundo vidrado aqui. Então, não tem nem que pedir desculpa. Foi maravilhoso. Posso falar? Estou à disposição. Vamos, Lúcio. Tudo bem? Que honra de ter aqui, Lúcio. Muito bom te ter aqui. Que prazer, que honra. Vou te falar um negócio, cara. Você falou da odonto, da medicina, da veterinária, mas a biologia também usa. Eu estou aqui, ó, assistindo aula na minha estufa,
E a gente usa ozônio, cara. Sensacional, Muito sensacional, Enquanto sensacional. eu estou cuidando aqui, ó, fazendo TPA, que é a Sensacional. troca parcial de água. E se o peixe não tá Sensacional, bem, Lúcio. se o peixe não está bem, a gente coloca um ozôniozinho ali, que é específico para peixe, esse aqui, e fica ali 24 horas eliminando, né? Ô, Lúcio, e como os peixes ficam felizes com o ozônio, viu? A cor é melhor. Fica até Como a eles cor, ficam né? felizes. É Fica que a aquele- gente, é que o tempo, eu precisaria de uma semana para falar de ozônio. Sim. O nosso tempo aqui, eu precisei dar uma enxugada aqui no tema. Tá. Aí, a galera agradece, cara. Muito bom. Gente, Um abraço. Obrigado Um aí abraço, pela aula. Lúcio. Gratidão. oi, Tchau. Lívia, pode falar? Pode falar, Mi. Boa noite, doutor. É a dupla. Boa noite. É a dupla da faculdade, Nogales. Ah, que legal. Legal. Só queria comentar com o senhor que estamos com um caso na faculdade, estamos tratando a paciente com ozônio. A paciente estava com mobilidade grau 1, uma periodontite importante, e depois fez um mês, né, Gê? Acho que sim. Acredito que quatro aplicações de fundo de sulco, a paciente já não tem mobilidade nos dentes posteriores, a gengiva melhorou 100%, é sensacional. A Janete me contaminou com a paixão do ozônio desde o primeiro semestre, e eu sou apaixonada. Gente, é um caminho sem volta. Uma vez que você começa a trabalhar com ozônio, você não larga mais ele. A Lívia está querendo falar também, Gê. Cadê a Lívia? Fala, Lívia. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Lívia? Boa noite. Tudo, boa noite. Eu também sou trio da Gianete na clínica. Ah, que legal. Eu amei sua palestra, parabéns. Como a Gratidão. Miriam disse, nós estamos assim, profundamente apaixonadas pelo ozônio quando a gente começou a conhecer, né? E também ver Legal. os resultados de perto. É, assim, extremamente apaixonante. Eu amei mesmo sua palestra, muito, muito, muito maravilhosa. E o senhor está de parabéns. E com certeza eu futuramente farei sim o curso e quero levar isso para a vida. Obrigada. É muito bom. Muito Obrigada bom. pela Gratidão, palestra. Lívia. Gratidão, Lívia. Obrigado. Só uma sugestão nos casos de periodontia. Tá? Hoje a periodontia ela tem trabalhado muita relação com o intestino. Tá? Então, regulando a flora intestinal, você consegue otimizar a flora bucal. Porque, gente, é um cano. Começa na boca e termina no ânus. Se você regular a flora ali, acabou. Entendeu? Então, se você hoje a periodontia, você tem revisões sistemáticas falando sobre isso, inclusive com meta-análise, que é topo de evidência científica, tá? Falando do uso dos probióticos para otimizar a resposta em periodontia. Tá? E aí, a hora que você bota o ozônio, acabou. Não, com certeza, o resultado é maravilhoso, o sangramento reduziu já desde a primeira sessão, na semana seguinte era outra gengiva, muito bacana. Perfeito. A paciente usou também óleo ozonizado para fazer a escovação, né? Sim. Conseguiu? Sim, ela aceitou. É que a paciente estava muito preocupada por conta da mobilidade, né? Ela estava com mobilidade em todos os dentes, Nogales, em todos. Tá. Caso assim já é desespero, né? Porque o óleo ozonizado é violento, tá? O gosto dele é bravo. Gente. Mas se você vê a felicidade dela... Não. É indiscutível. Ela faz qualquer coisa. Sim. Não, esses pacientes... Esses pacientes dá tudo certo com eles. Verdade. Não. Nogales, pessoal te agradeceu bastante aqui no chat, né? Parabéns, professor, muito esclarecedor. Obrigada por compartilhar essa incrível experiência, já seguindo no Insta. Gratidão, maravilha. Tem vários parabéns, vários gratidões. Tem uma pergunta aqui: ozônio para infecção apical ou pós-canal, como fazer? Boa pergunta. Então, como eu falei, se o dente estiver bem restaurado, se não tiver fratura e não tiver envolvimento periodontal, tá? Em 40 dias você consegue resolver a lesão periapical.
que a gente tem feito, que tem sido a grande diferença, tá? Quando termina o tratamento endodôntico, que blinda o sistema de canais radiculares, que faz a blindagem cervical, eu vou chamar o paciente no consultório só para fazer ozônio, só para aplicar o ozônio na região periapical, tá? Por fora, como se fosse uma anestesia, tá? Como se fosse uma anestesia. Vou infiltrar um pouquinho do gás na região periapical. Isso otimiza a resposta e acelera o processo de cura, tá? Então, a gente tem trabalhado dessa forma, o resultado tem sido muito legal. Perfeito, respondidíssimo. Tem gente aqui falando que já tinha te visto no congresso do ano passado e que não perderia desse ano, que já foi legal. Excelente. Legal, gratidão. Se alguém quiser abrir o áudio para fazer alguma pergunta, pode abrir, porque a gente já vai encerrar, tá? Então é agora ou nunca. Janete, eu queria falar alguma coisa. Está me ouvindo? Sim, sim. Então. Eu assisti toda a aula, porque eu sou uma fã incondicional do Carlos, fiquei até emocionada, você sabe. Marlisete, querida. Marlisete é uma querida. Marlisete de Goiânia? É Marlisete de Goiânia? É porque... Tá falhando um pouco a conexão. Mais emocionada. Tá ruim? Tá cortando Melhorou? um pouco, Marlisete. Melhorou, agora sim. Melhorou. Então, e eu fiquei mais feliz ainda porque eu insisti muito para um colega meu daqui participar, porque ele é endodontista, e eu falo muito para todos os endodontistas daqui. E ele aceitou meu convite e me mandou agora uma mensagem falando que vai fazer seu curso. Oh, maravilha! Que legal! Gratidão. Muito entusiasmado. Olha que lindo, né? Muito bom. Parabéns, viu, Carlos? Foi uma excelente explanação. Muito bom. Gratidão. Obrigada. Muito bom te ver aqui, Marlisete. Marlisete é uma querida. Então, eu fico muito feliz. Cada um que eu conquisto para a ozonoterapia, eu sei que estou levando vida para alguém. Sem dúvida. Então, tem a menor dúvida. Exato. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigada, viu? Legal. Muito Gratidão. obrigada por todos. Amém. Bom, eu acho que as perguntas por hoje encerraram, até porque eu acho que a aula foi extremamente explicativa, né? Você foi muito esclarecedor, foi maravilhosa, prendeu muito nossa atenção. Você vê essa hora da noite e todo mundo grudadaço aí. 10h10 da noite. Eu queria agradecer, tá, Nogales? Realmente, eu tô com os cachorros aqui, vocês desculpem o barulho. Fica tranquilo. Eu queria agradecer também, então, em nome do 17º Congresso Internacional de Odontologia, pela palestra espetacular. Gratidão, eu que agradeço. Muito bom. Estou à disposição, gente. Qualquer coisa, manda um WhatsApp, escreve no Instagram. Se vocês precisarem, estou à disposição. Obrigado, Janete. Parabéns pelo evento. Parabéns a toda a comissão organizadora pelo evento. Obrigada, Nogales. Nos vemos nos próximos, então. Semana